Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lani aqui do canal Lani Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos. No nosso passo a passo de hoje vamos fazer essa belíssima mochila em fio de malha. É a primeira mochila aqui do canal, pessoal. Com esses detalhes em ponto bolha, olha que linda essa tampa. Vamos fazer também essa belíssima alça. Gostou do modelinho de hoje? Já comente aqui abaixo para eu saber. E se você gosta de passo a passo de bolsas lindas de maneira totalmente gratuita e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações do YouTube. Assim, quando eu subir uma bolsa nova, o YouTube vai te avisar em primeira mão. E também já deixe o seu like aqui logo abaixo, no começo do vídeo, para não esquecer depois, porque o seu like aqui no canal faz toda a diferença. Muito obrigada! E agora vamos às medidas. Aqui na parte da tampa ficou medindo 20 centímetros de largura e em torno de 21 centímetros de comprimento. De altura ficou medindo em torno de 26 centímetros e de largura ficou medindo em torno de 32 centímetros. Para fazer essa bolsa eu trabalhei com fio de malha Premium. Esse fio aqui é o de 26 milímetros. Olha, eu usei 2 novelos, cada novelo vem 450 gramas, então eu fiz a mochila e ainda sobrou esse tanto, tá? Eu trabalhei com 2 agulhas, para fazer a mochila inteira eu trabalhei com agulha de 5 milímetros, tá? Porque esse fio é um pouco fino e para trabalhar aqui a parte do fundo, eu trabalhei com uma agulha menor e essa é a de 3,5 milímetros. Para fazer a mochila nós vamos precisar de uma base em couro sintético. Essa base que eu usei mede 22 centímetros de comprimento por 10 centímetros de largura. Nós vamos precisar também de um fecho da sua preferência. Esse fecho que eu usei é o fecho tic-tac na cor fumê, ó. Vamos precisar também de uma argola articulada. Essa mede 2,5 centímetros e também de 2 mosquetões, tá? Essa argola aqui do mosquetão mede 2,5 centímetros. Se você não tiver o mosquetão, pode ser aqui também apenas a argola articulada, tá? E se você tem interesse em comprar acessórios para bolsa de crochê pela internet, lá na minha página do Facebook eu disponibilizo um link de onde eu compro todos os meus acessórios, tá? Então basta acessar a minha página do Facebook, que vou deixar aqui logo abaixo na descrição do vídeo, para lá encontrar o link fixado de onde eu compro os meus materiais, tá bom? Aproveita também e já me segue por lá para acompanhar as novidades que posto todos os dias. Agora que você já se inscreveu e também já deixou o seu like, fiquem comigo até o final do vídeo e bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Nós vamos começar marcando aqui a nossa base oval. Então, vou marcar esse ponto aqui, pessoal, esse ponto central, esse furo, né? E vou marcar também um ponto de cada lado, um aqui e outro aqui. Então, ficou assim, eu marquei um aqui no meio, tá? No centro, ó. E fiquei com 1, 2, 3, 4 de intervalo, né? 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou fazer a mesma coisa desse lado. Eu vou marcar aqui esse ponto central, vou pular 4 pontos e vou marcar aqui. Aqui também vou pular 4 e vou marcar aqui no canto, tá? Pronto, já marquei. Se você estiver trabalhando com uma base de outro tamanho, você vai precisar marcar assim, bem certinho, tá, pessoal? De modo que um lado aqui, olha, fique com a mesma quantidade de pontos aqui do outro lado. Então, aqui na minha base, eu fiquei com 15 furos de um lado e 15 furos do outro, tá? E aqui, de um marcador ao outro, tenho 11 pontos aqui separado na curva, tá? Onde eu tenho marcador, eu vou colocar um aumento. Então, em cada curva, eu vou pôr 3 aumentos, 2 pontos no mesmo furo de base. Eu vou trabalhar aqui com 2 agulhas, vou usar essa agulha aqui de 3,5 só para passar aqui nos furos, tá? E depois eu vou usar a agulha de 5 milímetros, tá, pessoal? É que esse meu fio, ele é um pouquinho fino, ele é de 26 milímetros, mas eu estiquei assim um pouco, ele ficou mais fininho ainda. Então, eu vou usar aqui a agulha de 5 milímetros. Mas, dependendo da espessura do seu fio, você pode usar uma agulha 5,5, 6, 7, tá bom? Eu vou iniciar aqui, olha, nesse marcador, porque eu quero que a emenda da minha bolsa fique aqui, tá? Mas você pode iniciar aí em qualquer furo da sua preferência. Então, eu vou tirar aqui o marcador e já vou iniciar aqui com um aumento. Vou trazer esse fio aqui pra frente, tá? Não vou fazer nó, apenas vou trazer pra frente. Trouxe e vou fazer uma correntinha, ó.
Essa correntinha equivale ao meu primeiro ponto baixo aqui da primeira carreira, tá? Agora, eu volto aqui no mesmo lugar e faço mais um ponto, formando assim um aumento. Ó, fiz um aumento, 2 pontos no mesmo furo. Agora, eu vou seguir fazendo pontos contínuos até o outro marcador. Vou fazer um ponto para cada furo, tá? Até chegar aqui, ó. Fiz 15 pontos contínuos, vou tirar aqui e vou fazer um aumento. 1 e 2. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 pontos sozinhos até chegar ao próximo marcador. Ó, fiz 4 pontos sozinhos, agora eu vou remover o marcador e vou fazer aqui um aumento. 1 e 2. Agora, faço 4 pontos sozinhos até o próximo marcador. Essa primeira carreira, pessoal, é um pouquinho difícil, tá? De passar a agulha, mas só a primeira. A partir da segunda já fica normal de trabalhar, tá? Vou tirar aqui o marcador e vou fazer um aumento. 1 e 2, ó. Então, terminamos aqui a nossa curva e ficamos com 3 aumentos, separados por 4 pontos sozinhos, tá? Agora, eu vou fazer 15 pontos contínuos até que o próximo marcador. Fiz 15 pontos, vou fazer um aumento aqui no ponto que estava marcado. Ó, 2 pontos, fiz um aumento. Agora, eu vou fazer 4 pontos sozinhos. Ó, fiz 4 pontos, agora eu vou fazer um aumento aqui no meio. Ó, olha, fiz 2 pontos no mesmo ponto de base. Agora, faço 4 pontos sozinhos. Olha, pessoal, já fiz aqui o último ponto, então fiquei com um total aqui de 58 pontos nessa base que estou trabalhando. Essa base aqui tem 52 furos, tá? Agora, eu vou dar um espaço aqui no fio e vou encerrar aqui essa primeira carreira. Vou pular a correntinha e venho aqui no segundo ponto, pegando nas 2 alcinhas, levo esse fiozinho aqui pra trás, ajusto o ponto, ó. Nós vamos trabalhar aqui, pessoal, agora, uma variação do ponto baixo centrado, tá? Então, um ponto baixo centrado diferente. Então, como que eu vou trabalhar? Aqui estão as 2 perninhas do ponto, né, da correntinha, ó. Eu vou introduzir a agulha no centro do ponto, só que pegando apenas uma perna aqui do lado, empurro para trás, ó. Ao invés de sair aqui no meio, no centro do ponto, ó, eu vou sair apenas aqui do lado, onde eu já tô, ó. Tá vendo? Só isso. Agora, eu vou passar a agulha por dentro dessa alça, dessa laçada, né? Vou puxar o fio que vem do novelo, vou trazer aqui pra frente, ó. Vou dar altura e vou fazer uma correntinha. Essa correntinha equivale ao meu primeiro ponto aqui da segunda carreira, tá? Agora, eu vou trocar a agulha. Eu vou começar a trabalhar com a agulha número 5, tá bom? E vou seguir fazendo essa variação de pontos baixos centrados, só que diferente, ó. E vou sair aqui atrás, olha, do lado, olha. Tá vendo que é do lado? Não é aqui no centro que eu saio do lado, tá? E vou fazendo aqui os pontos. Ó, introduzo no meio e saio ali do lado. Esse ponto, pessoal, além de muito bonito, ele também traz uma estrutura, tá? Pra peça, deixa a peça mais alinhada. Ó. A partir dessa segunda carreira, a gente não vai mais fazer aumentos,
Vamos trabalhar ponto sobre ponto, tá? Inclusive ali na curva. Então, pessoal, eu vou fazer aqui uma volta, tá? Eu vou dar a volta, quando chegar aqui no final, eu volto pra gente fechar. Olha, cheguei aqui ao final, fiz o último ponto e ficou assim. Olha aqui a parte de trás. Ah, pessoal, esqueci de falar no começo que eu trabalho com o lado direito aqui da minha base oval virada pra mim, tá? Esse lado aqui, ó, é o lado avesso da minha base, olha, tá vendo? Agora, vamos encerrar aqui essa segunda carreira. Vou dar um espacinho aqui no fio, pulo aqui a correntinha, venho aqui no segundo ponto, levo esse fiozinho lá pra trás, ajusto, introduzo a agulha aqui no centro do ponto, né, do primeiro ponto, que é aquela correntinha, e saio aqui do lado do ponto, olha, não no centro dele, do lado, ó. Passo a agulha aqui por dentro, ó, da laçada, e laço o fio que vem do novelo, trazendo ele pra frente. Se eu tiver dificuldade, eu posso segurar aqui um pouquinho essa laçada, ó, e passar aqui por dentro. Agora, eu faço uma correntinha, que é meu primeiro ponto aqui da terceira carreira. Venho aqui para o próximo ponto, introduzo a agulha, ó, e vou fazendo ponto sobre ponto, tá? Do mesmo jeito que a gente fez ali a segunda carreira. Introduzo e saio aqui atrás do lado do ponto, ó. A partir de agora, serão carreiras de repetições, tá? Nós vamos iniciar e fechar sempre do mesmo jeito. Em cada carreira, a gente sempre vai ter 58 pontos, tá? Então, eu vou adiantar aqui meu trabalho, eu vou fazer algumas carreiras e depois eu volto para mostrar para vocês a quantidade de carreira que fiz e também a medida, tá? Olha, pessoal, subi aqui 24 carreiras, contando com essa primeira, tá? Olha, pessoal, ficou medindo aqui de altura em torno de 24 centímetros. E aqui da base da primeira carreira, ficou medindo em torno de 26 centímetros. Se você estiver trabalhando com um fio de malha mais grosso, pode ser que você atinja essa quantidade de centímetros com menos carreiras, tá? E agora, vamos arrematar o fio. Fiz aqui o último ponto, vou dar um espaço, ó, e vou cortar, porque vamos usar agulha de tapeceiro. Com a agulha de tapeceiro, vou levar essa ponta de fio aqui para trás, pulando aqui a correntinha e venho aqui no segundo ponto, pegando nas duas alcinhas dele, levo a laçada para trás. Agora, volto aqui nesse último ponto, introduzo a agulha no meio dele. Pegando essas duas alças e levo esse fio para baixo. Ó. Desse jeito, eu simulo aqui o meu último ponto. Agora, eu vou caminhar com esse fio aqui por baixo dos pontos e depois eu vou cortar o excesso. Pronto, já arrematei, ó, e ficou assim, olha aqui por dentro. Agora, pessoal, a gente vai fazer a tampa da bolsa. E antes disso, a gente vai marcar, tá? Aqui a peça, ó. Eu vou dobrar minha bolsa desse jeito, para encontrar aqui os cantos, ó. As extremidades, né, dos cantos. Encontrei aqui o canto, ó, amassei bem certinho, eu vou marcar o ponto aqui da extremidade e do outro lado também, tá? Pronto, já marquei. Ó, ficou assim. Agora, eu vou encontrar aqui o outro meio e vou dobrar desse jeito, o jeito contrário, tá? Ó, tá vendo? Que é a parte do fundo, ó. Vou amassar assim bem certinho e também vou marcar aqui essas extremidades. Agora, aqui, eu separei 17 pontos, usando esses marcadores aqui dourados. Deixa eu virar aqui para vocês verem melhor. Então, aqui, né, estão as extremidades. E aqui no meio, centralizado, eu separei 17 pontos. Aqui de intervalo, eu tenho 6 pontos de cada lado, contando aqui com o marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui do outro lado também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui já está marcado. Então, eu separei aqui no meio 17 pontos. A tampa da minha mochila
será feita com 17 pontos, tá bom? Que vamos costurar aqui em cima desses 17 pontos depois de pronta, tá? Se você estiver fazendo a sua mochila com outra quantidade de pontos, você vai medir assim, né? Só que vai adaptar aqui a quantidade de pontos necessário para fazer a sua tampa, tá bom? A aba da sua bolsa. Então, vamos dar início aqui à nossa tampa. A tampa será feita em pontos bolhas, tá, pessoal? E a gente vai iniciar com 18 correntinhas, mas vamos ficar com 17 pontos. Então, eu vou fazer um nó para prender o fio. E vou fazer aqui 18 correntinhas. 1, 2, 3. Fiz 18 correntinhas. Vou virar e trabalhar na parte de trás delas. Vou pular a primeira alcinha e vou iniciar na segunda, fazendo pontos baixos. Ó, desse jeito, eu vou fazendo pontos baixos até a última alcinha. Cheguei ao final, fiz 17 pontos baixos e ficou medindo 16 centímetros de largura. Agora, faço uma corrente e viro meu trabalho para dar início à segunda carreira. Na segunda carreira, a gente vai fazer os pontos bolhas, tá? Então, eu vou distribuir aqui 4 bolhas separadas por 3 pontos baixos, tá? Aqui no começo, eu vou iniciar nessa carreira com 2 pontos baixos, tá? Fiz um aqui no primeiro ponto e 2, ó. Fiz 2 pontos aqui no começo. Já aqui no próximo ponto, eu vou laçar e vou fazer minha primeira bolha. Então, eu vou introduzir, vou puxar, vou laçar o fio, vou tirar 2 alças e vou deixar uma na agulha, fora essa alça aqui, que é referente ao ponto baixo, né? Agora, laço, introduzo novamente nesse mesmo ponto, puxo como se fosse fazer um ponto alto, só que incompleto, ó. Tá vendo? Laço novamente, volto aqui no mesmo lugar, puxo, laço, tiro 2 alças e deixo essa na agulha. Laço, volto aqui no mesmo lugar, ó, puxo, dou altura, né? E tiro 2 alças. Olha, eu tenho aqui um total de 4 pontos incompletos no mesmo ponto de base. Com um total aqui na agulha de 5 alças, tá, pessoal? Contando com essa alça aqui do ponto baixo. Agora, laço e tiro todas as alças de uma vez, olha. Fizemos aqui o nosso primeiro ponto bolha. Agora, venho direto aqui para o próximo ponto e faço um ponto baixo, ó. E aqui no próximo ponto também, nós vamos fazer 3 pontos baixos de intervalo. Olha, um em cada ponto de base. E a nossa bolha já se formou aqui atrás. Olha que linda. É a nossa primeira bolha da carreira. Agora, nós vamos fazer a segunda. Então, eu vou laçar, venho aqui nesse próximo ponto, introduzo e faço tipo um ponto alto incompleto, ó. Laço, volto aqui, já fiz um, né? Agora, 2, 3 e 4. Laço o fio, né? Já tenho 5 alças aqui na agulha e 4 pontos aqui dentro e tiro todas as alças. Venho aqui para o próximo ponto e inicio meus 3 pontos baixos de intervalo. 1, 2 e 3, ó. Então, já fiz aqui 2 bolhas com 3 pontos de intervalo. Agora, laço e vou fazer a terceira bolha. 1, 2, 3 e 4. Ó, fiz 4 pontos incompletos, tenho 5 alças na agulha, laço e tiro tudo. Venho aqui para o próximo ponto, cuidado para não pular esse ponto, e faço os 3 pontos de intervalo. Ó, fizemos a terceira bolha. Agora, laço e faço a quarta e última. Um ponto, 2, 3 e 4. Tenho 5 alças na agulha, laço e tiro tudo. Agora, aqui no final, sobraram 2 pontos. 1, 2.
E aqui eu vou colocar 2 pontos baixos, do mesmo jeito que a gente iniciou essa carreira. Ó. Então, ficou assim. Fizemos 2 pontos baixos aqui no início, 4 bolhas separadas por 3 pontos sozinhos, e aqui no final, 2 pontos. Agora, eu viro e vou dar início aqui à terceira carreira. A terceira carreira será feita de pontos baixos. Precisamos ficar aqui também com um total de 17 pontos. Então, já fiz a corrente, agora eu venho aqui no primeiro ponto, ó, que é esse aqui, coloco um ponto baixo. Venho aqui nesse próximo ponto e também coloco um ponto baixo. Aqui em cima da bolha, nesse ponto maior, ó, estão vendo que é um ponto maior? A gente vai colocar também um ponto baixo. E agora, vamos trabalhar aqueles 3 pontos de intervalo, ó. 1, 2 e 3. E um ponto aqui em cima da bolha. Os 3 pontos de intervalo. E um ponto aqui em cima da bolha. Os 3 pontos de intervalo. A gente precisa prestar bastante atenção aqui para não pular nenhum ponto, tá? Um ponto em cima da bolha e 2 pontos aqui no final. Ó, terminamos aqui a terceira carreira e temos aqui 17 pontos baixos. Confere aí o de vocês, tá? Agora, faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Aqui na quarta carreira, nós também vamos fazer os pontos bolhas. Só que no início, vamos fazer 4 pontos baixos. Para que as nossas bolhas fiquem aqui no meio, olha, intercaladas entre as da primeira carreira de ponto bolha, tá? Então, eu vou fazer aqui 4 pontos baixos, pegando aqui no primeiro eu faço 1, 2, 3 e 4. Ó, fiz 4 pontos baixos, agora laço, venho aqui no próximo e faço uma bolha. Já fiz um ponto, agora 2, 3 e 4. Laço, tiro tudo, venho direto aqui para o próximo ponto, que é esse aqui, e faço um ponto baixo. No próximo também, vou fazer aqui os 3 pontos de intervalo. Ó, fiz 1, 2, 3 pontos de intervalo, laço e vou fazer mais uma bolha. Já fiz 3 pontos, agora o quarto e último. Laço e tiro tudo. Venho aqui para o próximo ponto, faço um ponto baixo, 2 e 3. Laço e faço aqui a terceira e última bolha. Ó, finalizo. E aqui no final me restaram 1, 2, 3, 4 pontos, tá? Do mesmo jeito que a gente fez ali no começo. Então, já fiz 2, 3 e 4. Então, ficou assim a nossa carreira. Iniciamos com 4 pontos baixos, fizemos 3 bolhas separadas por 3 pontos sozinhos. E aqui no final também tenho 4 pontos baixos. Agora, eu faço uma correntinha e vou trabalhar aquela carreira de pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer aqui ponto sobre ponto até o final e vou ficar com um total de 17 pontos baixos. Eu vou adiantar até aqui e já volto. Cheguei ao final, fiz 17 pontos baixos aqui. Agora, eu vou fazer uma corrente, virar. Nessa carreira de pontos bolhas, eu vou fazer apenas 2 pontos aqui no começo, porque estamos trabalhando e intercalando as bolhas, tá? Ó, fiz 2 pontos, agora eu vou fazer um ponto bolha. Já fiz 3 pontos aqui dentro, agora o quarto e último, ó. Vou laçar e tirar todas. Agora, venho aqui para o próximo ponto, coloco um ponto baixo,
no próximo também, né, que são os 3 pontos de intervalo. Então, pessoal, a gente vai trabalhar desse jeito, olha. Em uma carreira, nós vamos iniciar com 2 pontos e vamos fazer 4 bolhas. Depois, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos contínuos, com 17 pontos. E, em seguida, vamos trabalhar 4 pontos no começo, 3 pontos bolhas e 4 pontos aqui no final. Depois, uma carreira de pontos contínuos, né, 17 pontos, e 2 pontos no começo e 4 bolhas. Então, a gente vai intercalar essas bolhas, tá? Nós vamos fazer assim até ficarmos com 7 carreiras de bolha, tá? No caso aqui, a gente tem 1, 2, 3. Estamos trabalhando aqui a terceira carreira de bolha. Então, eu vou adiantar aqui e já volto para mostrar para vocês. Ó, pessoal, já fiz aqui 7 carreiras de bolhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? E fiz também aqui uma carreira de pontos baixos. E ficamos com um total de 15 carreiras, tá? Contando com as carreiras de pontos baixos. Agora, a gente vai fazer um contorno, vamos contornar apenas esses 3 lados, tá? Então, eu vou contornar esse lado, esse e esse. 3 lados. Então, aqui onde eu já tenho um ponto, eu vou fazer mais um para virar, tá? Nós vamos fazer aqui nessa lateral um total de 15 pontos. Um ponto para cada carreira, tá? Ó, já fiz aqui o primeiro, agora eu vou pegar aqui nessas 2 alças, vou fazer o segundo. Aqui na direção dessas alcinhas atravessadas, ó, eu vou colocar o terceiro. Aqui eu vou pegar essas 2 perninhas, eu vou fazer o quarto, aqui o quinto, e assim a gente vai descer, colocando um ponto baixo para cada carreira. Ó, cheguei aqui ao final e aqui eu vou colocar o último ponto. Nesse primeiro ponto aqui dessa outra lateral, tá? Então, aqui eu tenho 2 pontos, um é desse lado e o outro pertence a esse lado. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos. Agora, eu vou fazer mais um ponto aqui dentro para trabalhar esse outro lado, tá? E aqui é mais fácil, é um ponto sobre ponto, ó. E já vou escondendo essa pontinha, tá? Então, eu vou fazer um ponto para cada ponto de base, até chegar aqui o último ponto. Cheguei ao final desse lado e fiquei com 17 pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui dentro mais um ponto baixo para virar, tá? Ó, agora, eu vou seguir fazendo um ponto para cada carreira. Tenho 15 carreiras, vou ficar aqui com um total de 15 pontos. Ó, pessoal, já trabalhei esse lado, fiz 15 pontos até aqui e cheguei aqui ao final, ó, estão vendo? Agora, aqui nesse pontinho, eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó, e vou deixar assim, tá? Essa parte aqui será a parte da frente da nossa tampa, onde a gente vai prender aqui o fecho, tá? E essa parte aqui, esse lado, a gente vai costurar ali na mochila, tá? A tampa ficou medindo 21 centímetros de largura por 20 centímetros de altura. Agora, vamos costurar aqui nos 17 pontos que a gente separou. Então, eu vou tirar esse marcador aqui do meio, vou virar a parte do avesso da tampa virada para mim, né? Com essa parte do fio virada para baixo, né? E aqui, pessoal, vou posicionar a parte da frente da bolsa para o meu lado e essa aqui é a parte do fundo, tá? A parte da emenda. Então, eu vou iniciar a costura aqui. Vou introduzir a agulha aqui onde eu tenho um marcador, esse marcador dourado, e vou puxar o fio. Olha, vou puxar o fio que vem do novelo, trazer ele aqui por dentro, tá? Aqui pra frente. Vou fazer uma correntinha. E agora, eu vou pegar um ponto aqui da bolsa e um ponto da tampa, pegando nas 2 alças, estão vendo, ó? Nas 2 alcinhas, tá? Vou fechar com pontos baixos, ó. Fiz 1, 2, 3, olha, pegando nas 2 alcinhas de cada lado, né? Ó,
eu vou trabalhar aqui, então, 17 pontos até aqui onde tá marcado. Olha, ficou assim, já trabalhei aqui o último ponto, agora eu vou dar um espaço no fio, vou cortar para usar agulha de tapeceiro para arrematar. Ó, agora com a agulha de tapeceiro, eu vou esconder essa ponta aqui por baixo dos fios. Vou passando aqui por baixo até esconder. Vou esconder mais um pouco, depois eu vou cortar o excesso. Prontinho, já arrematei, olha como ficou o acabamento da costura. Aqui por dentro, ó, ficou assim. Olha como ficou retinha e centralizada. Agora, a gente vai fazer o cordão ali da mochila, tá? Para fechar. Para isso, eu vou separar 3 metros de fio, ó. Aproximadamente 3 metros. Ó, aqui tem 1 metro, eu vou dobrar aqui em 3, né? Para ficar com 3 metros, ó. Agora, eu vou cortar. Então, aqui eu tenho 3 metros. Olha, pessoal, peguei um pedaço de fio menor, só para mostrar para vocês como a gente vai fazer com os 3 metros de fio. Eu estou dando aqui um exemplo, tá? Eu não tenho 3 metros aqui. Eu só tô fazendo assim para vocês verem, porque eu não vou conseguir filmar. Então, eu vou amarrar esse fio em algum lugar. Aqui, no caso, eu tô amarrando em uma argolinha e vou prender aqui nessa luminária. Prendi. Eu vou enrolar todo esse fio, ó, desse jeito, inteiro, tá? No caso, a gente vai enrolar os 3 metros, que é bem longo. Então, por isso, não consigo gravar aqui, tá? Então, eu vou enrolando assim, até o final. Ó, depois que eu enrolei tudo, eu vou pegar a ponta, bem certinho, tá, pessoal? Assim, ó, bem certinho. Vou encostar uma na outra. E vou deixar enrolar, ó. Elas vão se enrolar sozinha, as pontas, olha, tá vendo? Ó, já enrolou. É desse jeito que a gente vai fazer com os 3 metros, tá vendo? Ó. E aqui, ó, tá vendo aqui na ponta? Eu vou tirar da argola. Vou desmanchar esse nó que eu fiz. Ó. Vou dar mais uma enroladinha se eu quiser aqui na pontinha, tá vendo? Mais uma enroladinha. E vou fazer um nó. Ó, desse jeito aqui, tá? Então, aqui eu fiz um exemplo em um tamanho menor, tá? Mas eu vou fazer isso aqui com os 3 metros. Ó, pessoal, aqui está, ó, que eu enrolei com 3 metros, estão vendo? Vou medir aqui, ó. Depois de enrolado, ficou medindo em torno de 1,8 m. Então, esse é o nosso cordão pronto. Vou cortar esse excesso, ó. Olha, já fiz as marcações pra gente passar o cordão. Então, aqui eu tenho o centro, né? Esse ponto tá sinalizando aqui o centro da bolsa. E aqui, eu contei 5 pontos e marquei. Aqui também, olha, eu contei 5 pontos e marquei. Do outro lado, eu fiz a mesma coisa. Contei 5 pontos e marquei. Contei mais 5 e marquei, tá? Agora, a gente vai passar aqui o cordão. Vou passar essa parte sem nó, porque do outro lado eu tenho um nó. Então, aqui, nesse ponto do meio, aqui da parte da frente, eu vou contar 1, 2, 3. Aqui no terceiro, de dentro para fora, eu vou levar esse fio lá para trás, ó. Agora, eu vou introduzir a agulha na base desse ponto que eu marquei, ó. E vou trazer ele aqui para fora. Assim. Agora, eu vou levar ele aqui pra dentro de novo, na base desse ponto marcado, tá? Vou introduzir a agulha aqui no pé dele e vou trazer o cordão. Agora, venho aqui no meio, tá vendo aqui minha tampa? Eu venho aqui mais ou menos próximo do meio, né? Por aqui assim, mais ou menos. Introduzo a agulha na base do ponto, ó. No pé, né, do ponto, da mesma carreira, na direção da mesma carreira, tá? Na última carreira, na base dela. Levo esse fio lá pra trás, ó.
Agora, dou um espaço aqui no meio, ó. Acho que por aqui, deixando mais ou menos a mesma medida de um lado pro outro. Puxo o cordão aqui pra dentro. Agora, venho aqui nesse ponto marcado aqui na lateral. Trago pra cá. Na base desse outro ponto, levo pra dentro. Aqui na parte da frente, naquele ponto central, eu vou contar também 3 pontos, ó. Aí, na base do terceiro, eu puxo o fio aqui pra frente. Agora, é só alinhar uma ponta na outra aqui. Ó, agora, eu vou fazer um nó aqui nessa outra ponta que não tem nó. Desse jeito, olha. Só pra ficar igual ao outro lado, tá? Olha, fiz o nó, agora eu vou cortar aqui o excesso. Agora, as duas pontinhas, olha, estão iguais. Agora, vamos fazer as alças da mochila. Eu vou deixar um pedacinho de fio sobrando em torno de 20 centímetros para depois prender na argola, tá? E agora, eu vou fazer 141 correntinhas. Fiz 141 correntinhas e ficou medindo em torno de 125 metros. Agora, eu vou pular essa primeira correntinha e venho aqui na segunda e inicio os pontos baixíssimos. Ó. Eu vou adiantar essa carreira de pontos baixíssimos, quando chegar ao final, eu volto aqui com vocês. Cheguei ao final, olha, fiz 140 pontos baixíssimos, agora eu vou fazer uma corrente para virar. E aqui na segunda carreira, pessoal, olha, a gente vai pegar nessa alcinha aqui, ó, na alcinha que tá virada pra mim, tá? Ó. Então, eu vou pegar na alcinha aqui que tá virada pra mim, ó, desse lado, e vou fazendo pontos baixíssimos, pegando em uma alcinha só, tá? Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar as carreiras pegando nessa alça, no caso, a alça de fora, né? Ó. Né, aqui tem duas alças, eu vou trabalhar pegando aqui. Ó, e vai formando esse efeito, tá? Eu vou fazer aqui algumas carreiras, estamos aqui na segunda e já volto para mostrar para vocês a quantidade e também a medida. Olha, fiz aqui 4 carreiras de pontos baixíssimos, agora eu vou dar aqui um espaço no fio, vou deixar também aqui aproximadamente uns 20 centímetros para costurar na argola depois. Ficou assim, com as sobrinhas. A alça ficou medindo aqui, pessoal, 3,5 centímetros, tá? De largura, por 1,20 m de comprimento. Agora, com a agulha de tapeceiro, aqui naquela sobra de fio, vou mostrar para vocês como prender aqui o mosquetão na ponta da alça. Então, vou pegar aqui o mosquetão. Se você não tiver um desse, pode ser apenas a argola articulada, tá? Vou posicionar essa parte aqui para baixo, essa articulada aqui para cima. Vou passar a agulha aqui por dentro, ó. E vou introduzir aqui no ponto, ó. Agora, venho aqui por dentro novamente. E pego aqui no outro ponto. Volto aqui dentro. Pego nesse outro ponto. Ó. Vou dar mais uma passada para firmar. Aqui para trás. Agora, a gente vai esconder o fio. Vamos introduzir ele aqui por baixo dos pontos. Puxar todo para um lado. Agora, eu volto aqui na outra fileira de pontos. Ó. Fazer mais uma vez, para ficar mais garantido. E agora é só cortar o excesso. E ficou assim. Agora, vamos prender uma argola aqui, ó. Esse é o lado de fora,
Então, eu vou prender aqui, tá? No lado de dentro. E agora, eu vou prender aqui uma argola articulada. Essa argolinha mede 2,5 centímetros, tá? Ó, vou pegar aqui em alguns pontos. Assim, ó. Na parte que vai ficar pra dentro. E aqui, pessoal, na bolsa, vou centralizar e vou prender em alguns pontos, tá? Ó. Pronto, prendi. Agora, eu vou prender aqui embaixo as alças. Eu já medi aqui certinho, tá? E vou prender aqui do outro lado a outra. Pronto, ó, ficou assim, presinha. Agora, vou prender esse fecho aqui, que é o fecho tic-tac, ó. Tem umas garras aqui atrás e essa plaquinha para prender por dentro. Lembrando que se você tem interesse em comprar acessórios para bolsa de crochê, eu disponibilizo um link lá na minha página do Facebook. O link está aqui abaixo na descrição do vídeo, tá, pessoal, da minha página. Basta acessar a minha página, que lá vocês encontrarão um link fixado de onde eu compro os meus materiais. Então, é bem simples pra gente colocar o fecho, olha, já abri aqui a parte dentada, vou centralizar aqui, pessoal, no meio da minha tampa, no meio da aba, vou apertar bem, depois eu vou encaixar essa parte de baixo para encontrar aqui a posição correta, tá? Encontrei a posição, basta eu introduzir essas garras aqui por dentro, depois colocar essa plaquinha aqui por dentro e amassar as perninhas, tá? Ó, já fixei o fecho, olha como fica por dentro. Fica assim, tá? Prontinho, e esse foi o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Deixe aqui também o seu like. Muito obrigada, tchau e até o próximo vídeo.